Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos para mais um estudo do nosso curso de Escatologia Bíblica da Perspectiva Reformada. Nós estamos já próximos da consumação do nosso curso e é um motivo de grande alegria poder ter a sua participação, ainda que virtual, deste curso que visa trazer mais conhecimento, preparar melhor as pessoas com as doutrinas das últimas coisas. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Na verdade, a gente tem chamado essa série de estudos de O Fim do Mundo, baseado naquela expressão que Jesus usa no sermão escatológico, que será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, então virá o fim. Enquanto o fim não chega, qual deve ser nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude hoje, aguardando esse dia? E hoje o nosso estudo então é sobre o juízo final, o dia do grande julgamento de Deus. Você sabe já alguma coisa sobre isso? Será que esse dia acontecerá? Alguns até duvidam. Tem pessoas que desacreditam das verdades da Escritura. Você está preparado para esse dia? Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre o juízo final. Mas antes, gostaria de orar, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, para que possamos nos debruçar sobre esse tema e suplicar a Deus que nos ilumine a mente, o coração, para compreendermos melhor. Antes de orar, eu queria dizer que dentro de alguns dias nós já vamos estar concluindo esse curso. Ao terminá-lo, vai chegar agora o período de férias, mas já no ano que vem nós temos outros cursos em mente, temos outros professores que também estarão ensinando aqui no CETERGS para que mais pessoas possam fazer esses cursos livres. Esse semestre foi sobre escatologia bíblica. No próximo semestre nós vamos ter algumas surpresas aí que estamos preparando na área de liturgia, na área de culto propriamente dito e outras temáticas também. Mas a gente nunca para de estudar as Escrituras, porque é um grande prazer para nós conhecer a palavra do nosso Deus. Vamos orar então pedindo a bênção dele sobre nossas vidas? Pai bendito e amado, nós te damos graças pelo privilégio que nos concede nesta hora de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para um estudo da tua palavra, para estudarmos sobre as últimas coisas, sobre a escatologia. E hoje, de maneira especial, estudar um tema caro, precioso, fundamentado no Antigo e Novo Testamento, que é o tema do dia do juízo, o grande juízo final. Que, ó Deus, nós possamos compreender esse ensino bíblico, essa doutrina, e aplicá-la ao nosso viver diário. É a nossa oração, é a nossa petição. Fazemos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quando a gente fala de juízo final, geralmente surge aquela visão apocalíptica, né? Vai falar do dia do juízo, as pessoas começam a pensar no dia do Armagedon, a destruição do mundo. Mas eu queria já começar de outra perspectiva. A gente vai falar de juízo final, mas onde é que ele é inicialmente anunciado? Quando é que a gente começa a perceber que vai ter um julgamento, que vai ter um juízo, uma sentença, que vai ter um castigo? Isso não é apenas uma questão mais para frente. Nós temos isso nos primeiros capítulos da Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia naquilo que nós chamamos de o proto-evangelho, Gênesis 1, 2 e 3, e aí especificamente capítulo 3, verso 15, nós temos a informação de que o Messias viria para colocar ordem no universo. E lá diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui em Gênesis capítulo 3 já um julgamento de Deus sobre os seres humanos recém-criados e sobre o próprio Satanás. Então, depois da queda do homem, nós temos essa referência. Deus colocando uma inimizade, ele dizendo, é Deus quem estabelece essa inimizade entre o descendente santo e o descendente do reino parasita. Ele diz, esse vai lhe ferir a cabeça e tu só vai ferir o calcanhar. O Senhor estava falando aqui com a serpente nessa ocasião.
Mas Deus também trouxe juízo sobre o homem, dizendo que ele agora ia conseguir as coisas com muito suor e canseira, e que ia nascer não apenas o que ele plantasse, mas também surgiria cardos e abrolhos. Isso aqui já é um julgamento de Deus. Sobre a mulher também, diz o texto que ela iria ter os seus sofrimentos multiplicados. Então você vê ali já sentenças de Deus sobre Adão, sobre Eva e sobre Satanás, colocar inimizade entre ti e a mulher, e você será esmagado. A cabeça da serpente será esmagada muito em breve. Então a gente tem já pré-anunciado aqui em Gênesis. Por isso que quando a gente trata da revelação bíblica, a gente está falando da criação até a consumação. Mas a consumação não é lá no Apocalipse, não. A gente tem aqui, ó, já falando da consumação desde o início. Porque aquilo que foi perdido, Deus executará o seu juízo e Ele vai restaurar todas as coisas por meio de um homem que Ele destinou diante de todos. Então a gente tem esse juízo que eu vou chamar aqui o juízo inicial, né? Já que estamos falando de juízo final, tem o inicial. As primeiras sentenças que foram dadas sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Esse juízo, você percebe que ele é temporal, ele é provisório, ainda não é completo, ainda é momentâneo, né? Então ainda não vem em toda a sua plenitude. Ou seja, os sofrimentos que o homem ia sofrer não eram simplesmente aqueles, não. Tem mais coisa para frente, mas isso aqui é um sofrimento temporário. Por enquanto já vai começar a perceber o salário do seu pecado. Então Deus castigando já a humanidade. Esses castigos decorrentes da desobediência surgem exatamente quando o primeiro homem desobedece. Mas a gente sabe que teve outra desobediência antes dessa do homem, que se deu no mundo celestial, né? Então o juízo de Deus faz referência aos anjos caídos, aos anjos réprobos que perderam seu lugar e que aguardam agora a sentença de execução. E eles vivem, vamos dizer assim, né? Já que estamos falando de julgamento e a gente está acompanhando as notícias sempre de julgamentos no Brasil, é como se fosse um regime semiaberto. Os demônios estão aí, os anjos caídos estão atuando, mas eles já foram condenados. Falta só execução do que estava para acontecer. Você lembra daquela ocasião em que um endemoniado, o demônio começa a falar com Jesus e disse: Jesus, mestre, vieste nos atormentar antes de tempo? Ou seja, aquele demônio já sabia que ele está sendo entesourado para a condenação. Mas já agora? Não é depois? Não é mais... O próprio demônio falou isso. Vieste nos atormentar antes do tempo, ou seja, porque o tormento daqueles demônios certamente vai acontecer, porque existe juízo sobre os anjos réprobos, existe juízo sobre o principal deles, Satanás, né? Sempre perseguindo a descendência da mulher, ele também será sentenciado. Ele está no regime semiaberto. Jesus disse que ninguém rouba uma casa sem primeiro amarrar o valente e então o despoja. Dizendo com isso que a gente não precisa amarrar o diabo mais, não. Já está amarrado pela obra de Cristo. Você não precisa ficar com palavras de declaração, nada disso. E é por isso mesmo que Cristo saqueia as trevas, tirando os seus eleitos de lá, salvando pessoas no mundo inteiro. Então é assim, já foi condenado, mas falta execução ainda. Esse dia ainda não chegou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse dia. Mas nós vemos o triunfo de Cristo prefigurado já desde o Antigo Testamento e nos dias que ele se encarnou. Você vê Satanás sempre tentando destruir a semente da mulher. A semente que vai esmagar a cabeça dele. Está o tempo inteiro tentando destruir isso. Fez com que Caim matasse Abel. E agora? Cadê a descendência? Aí Deus fez nascer 7. Depois as gerações se misturam ali em Gênesis capítulo 5 e fica um negócio tão feio que Deus manda o dilúvio para destruir todo mundo. E agora, como será? Aí Deus faz com que a descendência de Noé dê continuidade ali à semente santa. E aí vai.
sempre tendo essa guerra cósmica entre o reino das trevas e o reino da luz, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então sempre vamos ter essa batalha, até que um dia vai chegar o juízo final. Mas nós já temos triunfos do Senhor e do seu povo sobre Satanás diversas vezes na história. Ele quis fazer com que todas as crianças morressem nos dias que o Senhor se encarnou, mas não conseguiu matar o nosso Senhor Jesus ainda criança. Por meio de Herodes tentou, mas se frustrou. Depois o Senhor já adulto, Satanás o tentou no deserto, mas o Senhor triunfa sobre Satanás no deserto. E finalmente na cruz do Calvário, Jesus triunfa, usando a linguagem de Paulo, e tendo exposto os principados e potestades ao vexame, triunfou sobre eles, encravando na cruz o nosso escrito de dívida, salvando-nos plenamente. Mas ele, despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Que coisa maravilhosa é vermos a obra de Deus, a obra de Cristo sendo realizada a nosso favor. Então vai vir juízo sobre Satanás, mas ele já tem recebido já ali algumas chapuletadas. Vira e mexe, ele leva a outra. E aqui a gente vive naquilo que eu citei em outra ocasião, aquilo que dentro da escatologia bíblica reformada a gente chama de a tensão entre o já e o ainda não. Se você perguntar assim para mim, pastor, Adão recebeu então o castigo? Aí eu vou dizer, já, mas ainda não. Você perguntar assim, os anjos, eles já receberam castigo? Sim, mas ainda não. Você perguntar assim, e o próprio Satanás, ele já recebeu o castigo pelo que ele fez? Sim, mas ainda não. Então a gente vive ainda nessa tensão. Por quê? Porque existem algumas manifestações desse julgamento de Deus, desse juízo de Deus, que são feitas, mas ainda não completas. Então já existe embrionariamente ou inicialmente foram colocadas, mas ainda não em sua plenitude. Ao falar então de juízo final, devemos considerar que já houve um juízo inicial. Você tem aqui em Gênesis capítulo 3 os sinais claros desse juízo inicial. O juízo inicial que recebeu ali o homem, a mulher e Satanás pré-anuncia um juízo temporário que Deus vai trazendo. Por exemplo, nós temos vários momentos em que pessoas são disciplinadas, nações recebem um juízo. Por exemplo, Sodoma, Gomorra, foram cidades destruídas. Deus exerceu o seu julgamento ali, temporal ainda, porque os sodomitas não iam receber só aquilo não, tem mais coisa ainda ali. Por isso que eu disse no início que é um julgamento ainda incompleto, não pleno, nesse sentido, porque ainda tem mais coisas para vir aí pela frente. E esse juízo temporal que vem sobre pessoas, sobre cidades, sobre nações, esse juízo temporal, ele pré-anuncia então o juízo final, um juízo eterno. E esse juízo final pré-anuncia um justo juiz, soberano, superior e eterno, que é quem vai exercer esse julgamento. Não adianta a gente falar de julgamento, mas quem vai fazer esse julgamento? São as estrelas? São os planetas? São os extraterrestres? Tem tanta ideia louca por aí. Nós sabemos que existe um justo juiz. Deus é o nosso justo juiz. Eu sempre lembro disso, que meu nome Daniel significa isso em hebraico, né? Daniel, Deus é meu juiz. Deus é o justo juiz, o juiz de toda a terra. Pense um pouco comigo aqui sobre o caráter desse juiz. Principalmente nos nossos dias que estamos sempre assistindo histórias do Superior Tribunal Federal, de justiça sendo executada no Brasil, Suprema Corte Americana, todos os lugares têm os seus juízes. Aí você fala, ei pastor, será que Deus é igual a um juiz que eu conheço por aí? Quais são aspectos do caráter desse santo juiz? Nós podemos perceber algumas coisas que a Bíblia fala sobre ele. Por exemplo, o nosso justo juiz, ele age com equidade. Nosso juiz, ele atua baseado na verdade.
não há injustiça no meio dele, ele não é um juiz injusto. E o que é interessante é que ele não é subornável, ele é santo, ele é reto, ele é o vingador. Ele vai exercer a sua ira, porque esse juiz é um juiz irado contra o que é errado, é irado contra o pecado. Esse juiz é um intérprete fiel da lei, ele não interpreta puxando para o seu lado, ele não fica procurando brechas na lei para ganhar causa, ele não liberta criminosos em primeira instância, muito menos em segunda instância. Então esse juiz, ele julga e ele executa. Ele não pactua com nenhum pecador. Ele é um juiz decano que nunca vai se aposentar. E ele tem uma jurisdição sobre toda a terra, sobre todo o planeta, todas as nações, sem exceção. Em Pedro lá diz que Deus não faz acepção de pessoas. No seu julgamento, ele não vai pender para um nem para outro de maneira nenhuma. Eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos alunos aqui, nós temos uma sala VIP aqui para eles via Zoom. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui da dona Jussara. Ela pergunta aqui qual vai ser o critério do julgamento. Vejam bem, interessante essa pergunta. Qual é o critério do julgamento? A base sobre a qual alguém tem que julgar tem que ter um ponto de referência. Vai julgar conforme o quê? Quando você julga alguma coisa, você julga baseado em quê? Talvez no seu ponto de vista, talvez no que estava escrito, no que foi pré-acordado. Esse justo juiz, ele só age com jurisprudência bíblica. Ele só age conforme está aqui, do jeito que ele revelou que ele é, que ele quer que os homens sejam. Esse Deus que se revelou nas Escrituras, ele utilizará esse mesmo referencial para julgar os anjos réprobos, Satanás e os homens. Todos serão julgados baseados nesse livro. Não fique pensando assim, será que vai julgar baseado em quê? No Alcorão? Talvez nos escritos de Allan Kardec? Ele vai julgar baseado nas profecias de Nostradamus? Conforme o pensamento de Buda? Não, o julgamento é conforme as Escrituras. Deus se revelou, mostrou o seu caráter, mostrou quem ele é, e agora todos esses vão se apresentar diante dele. Deus julgará conforme a sua palavra. Por isso que é tão importante conhecer as Escrituras, porque nelas temos vida eterna e são elas que testificam de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem foi absolvido e nenhum pecador será absolvido diante desse justo juiz. Para falar a verdade, diante desse grande juiz, que é o próprio Deus, só um homem foi aceito diante dele. Nunca houve outro, nem haverá depois. Um único homem foi aceito diante desse justo juiz, e o justo juiz disse: esse homem aqui é justo, ele é correto, ele é verdadeiro, nele não achei pecado, eu não tenho nada para o condenar, esse é perfeito. Eu estou falando exatamente de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia, usando essa linguagem de julgamento própria de tribunal, também diz que ele é o juiz. Você vê Paulo no Areópago dizendo que Deus vai julgar esse mundo por meio de um varão, e esse varão é Jesus Cristo. Então, ele é o justo. João chama ele de advogado, né? Se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, ou seja, o advogado que vai defender a causa. Aí você fala, será que ele é bom, esse advogado? Ele vai conseguir, com certeza, porque ele também, além de juiz, advogado, usando ainda essa linguagem jurídica, ele também vai ser o procurador da pessoa, ele vai representar a pessoa. Então, quando alguém é salvo, ele é salvo porque o justo juiz olha para os pecadores que são salvos por meio desse procurador, desse que o representa, desse advogado. Então Deus não nos vê, porque se olhasse direto para nós com sua pureza, santidade e retidão, nos condenaria na hora. Ele sabe de todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. Mas quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Cristo. Ele vê em nós, então, por causa do sangue de Jesus,
pureza, santidade e retidão. Eu sei que você diz, pastor, mas eu não sou puro, nem santo, nem reto. É verdade, mas o sangue de Jesus, quando está sobre a nossa vida, ele nos cobre completamente, ao ponto de parecer agora, diante de Deus, somos declarados diante de Deus justos e santos. Eu gosto sempre, quando eu falo disso aqui, uma figura muito interessante, tirada da vida comum do campo, né? Quando você tem um bezerro rejeitado, e aí tem uma vaca ali que às vezes perdeu um bezerro ao mesmo tempo. Aí o que você vai fazer? Se a vaca rejeitou o filho, está lá o bezerrinho, e agora você tem que botar aquele bezerrinho dessa que não lhe quer, para ir tomar o leite dessa outra vaca que perdeu o seu. Mas como é que ela vai realmente entender que é o seu filho? É interessante, no campo, muitas vezes, o bezerro morto tira o couro dele, a pele dele, botava em cima do bezerro rejeitado, e aí a vaca olhava assim, sentia o cheiro do seu filho e deixava o bezerrinho chegar ali e beber. Essa figura eu acho muito interessante. Eu falei, é assim que Cristo fez conosco. Nós éramos rejeitados, o justo juiz não queria saber da gente, se olhasse para nós ia destruir, nós não temos condição nenhuma, mas o sangue de Jesus está sobre nós. Quando Deus nos olha, Ele nos olha através de Cristo. E por isso que Ele vê em nós pessoas que são chamadas de santos e fiéis. Não porque nós sejamos, mas fomos declarados pela fé. E aqui é importante a gente fazer aqui uma consideração. Tem algumas perguntas aqui que eu vou aproveitar aqui agora. Mas perceber a importância da doutrina da justificação para falar sobre o juízo final. Tem uma relação muito estreita, afinal, justificação, estou falando de justiça, justificação pela fé. Então, para a gente entender o juízo final, a gente precisa lembrar dessa doutrina da justificação pela fé, que é o quê? Todos são pecadores, não há um justo sequer, nenhum, mas Deus nos salva não pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo. Nada do que nós fizermos poderá nos fazer ser aceitos, né? Dentro desse tema aqui, deixa eu ver aqui, ó. O Ricardo aqui pergunta assim, o nosso julgamento será unicamente pelo critério de nossas obras? Qual a relevância da eleição no dia do juízo? E uma outra pergunta que ele faz ainda é, sujeitar-se conscientemente à disciplina de Deus enquanto vivos, buscando se enquadrar na doutrina de Cristo, terá algum peso na balança do juiz? Vamos pensar aqui sobre isso, muito interessante essas perguntas. Primeiro, Deus não vai nos julgar pelas nossas obras, porque se fosse é só condenação. Aí fala, qual é a relação aqui, a relevância da eleição no dia do juízo? Os eleitos, por quem Cristo morreu, eles são justificados pela fé. Então agora o justo juiz, quando os olha, eles vê o sangue de Cristo neles, eles estão ali atrás da cruz. Quando Deus olha, ele vê quem? O seu filho na cruz. Ele não vê. Então isso é a justificação pela fé. Nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. A justiça de Cristo nos é imputada. Nós somos declarados justos pelo justo juiz. Ele olha para nós e diz, justificado, pode seguir adiante. Não entra em juízo, passa da morte para a vida. É isso que a Escritura Sagrada nos mostra, nos fala, né? Uma outra coisa que o Daniel Galdino pergunta, como será tratado os pecados dos crentes, né? Os pecados dos crentes, palavras e pensamentos. Dos crentes ou dos incrédulos, todo mundo vai dar conta disso diante de Deus. Contudo, os crentes, suas palavras, pensamentos, ações, todos esses pecados cometidos antes e depois, eles estão todos sobre Cristo. Então, a doutrina da justificação pela fé, ela tem a seguinte conclusão. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, diz Romanos capítulo 3. Independente, não tem nada que a gente faça para a gente ser justificado. Nós somos justificados porque cremos que Jesus pagou o nosso preço. É isso que nos justifica diante de Deus.
Se alguém for fazer alguma coisa esperando mérito diante de Deus, não tem nenhum. Você tem mérito com a sua esposa, você tem mérito com seus filhos, no seu trabalho, você pode ter mérito em todos os outros lugares, mas diante de Deus ninguém é salvo por méritos. Sim, pastor, e qual é o lugar das obras então? As obras são fruto, são evidência de uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela é percebida através das ações. Não são as nossas ações que nos salvam. Nós somos salvos pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, né? Efésios capítulo 2 também diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é obra de Deus. Se não fosse Deus, a gente botava tudo a perder. Deus é quem julga, Deus é quem absorve. É Ele quem sentencia, é Ele quem executa. É Ele quem assume a culpa dos pecados do seu povo e é Ele quem condena os ímpios, que não são seu povo. Então, tudo é nele. Agora, como que a gente vai viver? Aí você pega e fala, então podemos viver de qualquer maneira. Bem, se você entender o Evangelho, você nunca vai viver de qualquer maneira. O apóstolo Paulo mesmo disse, continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo algum. Nós que morremos para o pecado, como continuaremos nele? Mas a gente não está no pecado, não é com medo do juízo final. A gente não quer pecar porque a gente não quer desagradar a Deus, porque a gente entende que o propósito da nossa vida é amar a Deus, glorificar a Deus e nos alegrar nele para sempre. Então eu não estou deixando de fazer um negócio desse aqui, vai que eu vou para o inferno, vai que eu recebo... Não, eu não devo, eu procuro ter uma vida de santidade, eu devo procurar me consagrar a Deus como gratidão por tão grande salvação que Ele me deu. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira se evidencia através das boas obras. Não são as boas obras que salvam, mas as obras testificam uma fé autêntica, uma fé verdadeira. E aqui a comunhão que existe entre os textos de Romanos e Tiago. Romanos, aqui Paulo está defendendo claramente a doutrina da justificação pela fé. Tiago, em termos práticos, está dizendo que a fé verdadeira, ela se demonstra através de obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Fé verdadeira é evidenciada através de frutos, frutos dignos diante do Senhor. Então veja aqui a pergunta da Ângela aqui agora. Qual a relação do juízo final e a misericórdia, a graça divina? A relação é total. Eu sei que às vezes a gente é mal doutrinado, não na nossa igreja especificamente, mas em muitos arraiais evangélicos e de outras crenças também, porque às vezes eles pintam um quadro de Deus que não é completo. E aí as pessoas ficam só falando, Jesus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. E eu falo, sim, mas não é só isso. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é justo, Ele é soberano, Ele é santo, Ele não tolera pecado, Ele é um Deus irado, que vai derramar o brasume de sua ira sobre toda iniquidade. Ele não negocia com o pecado, não há uma mancha no caráter de Deus. Então a gente tem que ter uma visão completa e não uma visão parcial apenas. Deus é gracioso. De fato é, mas Ele também é justo. Aí você fala, como é que essas duas coisas se equalizam? Ele é Deus, só Ele tem essa habilidade. E o que foi que Deus fez então? Por Ele ser justo, fiel, por Ele ser santo, Ele olha para o pecador, o que Ele tem que fazer? Tem que condenar. Mas ao mesmo tempo Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Então o que foi que Ele fez? Eu vou absorver. E agora? Condeno ou absorvo? Condeno, absorvo. Aí Ele resolve esse aparente conflito enviando o seu Filho ao mundo para que Ele derrame de sua ira e para que o seu Filho demonstre o seu amor. Então Ele derrama a ira e Ele mesmo a recebe. E nós somos absorvidos, estamos guardados pelo sangue do Cordeiro. Essa doutrina ela é fantástica, enche o meu coração de alegria. Saber que eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Saber que pela graça eu fui salvo. E nem a fé é minha, foi Ele quem me deu. E por isso eu quero viver todos os dias da minha vida, até o último momento, para servi-lo, amá-lo e glorificá-lo.
Esse deve ser o nosso desejo, não porque eu estou dizendo, mas porque eu enxergo isso nas páginas das Escrituras. É isso que a palavra de Deus estabelece para cada um de nós. Agora fala sério. Quantas vezes você já teve alguma instrução sobre quem é Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, vendo esse lado mais severo? É tanto que alguns querem fazer uma separação. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus justo, severo. O Deus do Novo é mais amoroso. Não existe essa separação. O Deus do Antigo ou do Novo. Jesus Cristo, ele é juiz, ele vai julgar. Mas ele também é gracioso, amoroso. Então, tudo isso está em perfeita harmonia no caráter do nosso Salvador. E é por isso que nós, que vamos ser seus auxiliares no dia do juízo, olha o que eu estou dizendo aqui, nós que vamos ser seus auxiliares, devemos refletir esse mesmo caráter. Precisamos ser justos e amorosos, santos e misericordiosos. Devemos ser equânimes, retos em tudo que nós vamos fazer e ao mesmo tempo misericordiosos com as pessoas. Então essas coisas elas não são excludentes, porque elas são perfeitamente encontradas no caráter de Deus e deve existir no nosso caráter também. A gente tem conceitos errados, né? Quem é um tio bom, um vô bom? É aquele que dá bala, né? A mãe está lá doida para tirar esse vício da criança, de ficar com bala, o menino não quer almoçar, não quer nada, aí o vovozinho vai lá só dar bala, aí o netinho fala, meu vô é tão bom, né? Aí a mãe que às vezes fica lá dando a bronca, essa é a chata, essa é a nojenta. Então a gente pinta esses quadros errados quando a gente quer destacar apenas um aspecto. Você precisa ser firme com seus filhos, mas também precisa ser misericordioso com eles. Assim como Deus faz assim conosco. Ele é justo e olha, ele deixa a gente passar por sofrimento. Você sabe disso. Mas também ele está conosco na hora da aflição. Deus é esse ser completo e o nosso caráter precisa melhor refletir o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Vamos prosseguir aqui falando ainda sobre o juízo final. Esse juízo que eu citei há pouco aqui, que é um juízo temporal ou incompleto no sentido que ele ainda não foi pleno, ele aponta para o juízo eterno, mas nós já temos várias situações. Deixa eu dizer isso aqui, porque isso aqui é uma questão bem prática. Cidades foram dizimadas, como eu já citei aqui, Sodoma e Gomorra, porque Deus trouxe juízo sobre eles. Jonas, tudo que Jonas queria era que Deus derramasse fogo do céu sobre Nínive. E Deus não fez, por isso que ele ficou irado com Deus. Mas você vê assim, ó, países que foram dizimados. E geralmente acontece assim, um país se levanta, e ele está lá, é a grande potência mundial, destruindo com tudo. Aí o que Deus faz? Deus, que é o justo juiz, fala, cessou o seu tempo. Aí esse cai e levanta outro. Aí Deus diz, cessou o seu tempo. Deus disciplinou a sua própria nação usando a Babilônia. E disse, ó, Nabucodonosor é meu martelo, que vai disciplinar o meu povo. E fez com que o próprio Israel fosse destruído e tirado da terra durante 70 anos. Depois que Deus sentenciou, você vai achando que Nabucodonosor, vivendo errado daquele jeito, não ia receber o juízo de Deus? Aí Deus agora julga ele, julga a Babilônia e faz ela cair. Depois vem um rei no meio do Persa. E aí você vê, eles se levantam, daqui a pouco eles caem de novo. Reinos se levantam, reinos caem. Quem é que tem esse poder de fazer esses julgamentos temporais e já tirar aquelas pessoas em algum momento? É só um Deus soberano. Então a gente tem todas essas situações. Igrejas também, igrejas que já receberam um pouco de juízo de Deus. Um juízo temporário, vamos dizer assim. Deus insatisfeito com a postura que muitas vezes a igreja tem. E Deus sentencia. Indivíduos. Você tem nas páginas das Escrituras, você tem lá em 1 Coríntios, quando fala no capítulo 11 sobre a Santa Ceia, e você está acostumado com esse texto. Lá diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão, pois quem come e bebe sem discernir, come o quê? Come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Ou seja, já estavam recebendo um julgamento, não era o final,
mas já era um julgamento temporal sobre indivíduos que estavam na igreja vivendo de forma irregular. Deus pode julgar as pessoas? Não somente pode, mas já faz. Então ele julga nações, ele julga países, ele julga cidades, ele julga igrejas, ele julga pessoas, indivíduos. Então nós devemos perceber que esses castigos vêm, ainda não são parte do castigo final. É como um ato disciplinar de Deus. O final vai ser muito pior. Esses aqui são apenas temporais, mas o que está por vir é eterno. Para os crentes, todavia, não há condenação, mas há disciplina sim. E nós, eu tinha citado aquela hora, nós vamos auxiliar Deus no seu julgamento. Então imagine, como é que vai ser isso? Eu queria citar para vocês aqui duas passagens. A primeira de Mateus, capítulo 13, a gente já sabe quem vai auxiliar o Senhor, justo juiz, né? O Senhor conta várias vezes a participação dos anjos. Então, aqui Mateus, capítulo 13, deixa eu dar uma olhada aqui. Mateus, capítulo 13, olha o que diz aqui os versos 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos várias parábolas que mostram que os anjos estarão com o Senhor Jesus exercendo esse julgamento. Quem mais? 1 Coríntios capítulo 6, nós temos uma referência que até mesmo os santos, ou seja, os eleitos de Deus, eles vão também auxiliar nesse julgamento. 1 Coríntios no capítulo 6, é muito interessante que esse ensino escatológico, ele tem uma aplicação direta prática aqui, quando ele diz assim, ó, aventuram-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. O problema lá de Corinto é que um crente estava botando o outro na justiça e para ser julgado por pessoas que não eram da igreja. Aí Paulo disse, vocês estão fazendo isso? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? E aí ele diz, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então Paulo está dizendo aqui que no dia do juízo final, Deus vai se utilizar para lhe auxiliar de alguma maneira os anjos, para isso, e para os próprios santos, uma referência aos crentes no Senhor Jesus. Aí você fala, pastor, se for uns crentes que eu conheço, vai botar tudo a perder. Fique tranquilo. A gente não sabe ainda como vai ser esse auxílio, mas o texto está dizendo aqui que vai participar, vai julgar os anjos. Os anjos aqui não são os anjos que vão estar ajudando, é uma referência aos anjos caídos, os anjos réprobos, né? E ele utiliza esse argumento para dizer, vocês devem aprender a julgar aqui na terra. Eu sei que muita gente pega aquele texto, não julgueis para que não sejais julgados. Tem que ler aquele texto dentro do seu contexto. Mas você vai ter outras passagens das Escrituras dizendo muitas vezes que nós devemos julgar todas as coisas, reter o que é bom. No contexto de culto, aqui em 1 Coríntios ainda, ele diz assim, todos poderão falar um após o outro, mas não todos. Um fala e os outros julguem. Ou seja, deveria emitir o julgamento. Nós temos em 1 João também uma referência a provar os espíritos para ver se eles realmente procedem de Deus. Então, exercer esse caráter de Deus deve existir entre nós. Não é para condenar as pessoas, mas é saber discernir entre o certo e o errado. É por isso que a gente tem juízes nesse mundo. Os crentes devem ser as pessoas mais habilitadas, porque eles devem refletir o caráter de seu Pai, o grande juiz, que vai julgar esse mundo. Então, nós devemos ter essa responsabilidade, sim, já que vamos participar de alguma maneira desse julgamento de todos os seres, inclusive dos anjos réprobos. Agora, uma questão aqui, interessante aqui. Você tem sofrido
já algum juízo temporal de Deus? Você tem sofrido, você começa a perceber assim, pastor, estou parecendo aquele povo da igreja de Corinto, todo fraco, eu estou achando que essa minha fraqueza é juízo de Deus, já disciplina de Deus. Olha, eu ando desanimado, doente, ou até mesmo a morte pode ser um juízo temporal de Deus. Mas eu só queria te dizer uma coisa, eu quero te lembrar que poderia ser muito pior do que isso. A nossa expressão deve ser mais ou menos como aquela oração de Esdras. Esdras refletiu muito bem o entendimento de como é que estava acontecendo as coisas com ele, né? Então, Esdras, no capítulo 9, na sua oração aqui, que é uma oração de confissão, observe aqui o que diz o versículo 13. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, e aí ele continua clamando ali. Mas essa parte que eu quero destacar aqui, ó. Tens nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Por quê? Porque foram apenas julgamentos temporais. Apenas um aperitivozinho para saber o que estava por vir. Para o incrédulo, isso aí vai ser elevado à máxima potência. Para o crente, na verdade, isso aqui é só um alerta que deveria fazer ele pensar, puxa, olha o que eu estou passando aqui, eu não estou agradando ao Deus que vai me livrar de coisas muito piores. Deveria nos levar a sermos mais satisfeitos até. Quando estiver recebendo algum castigo de Deus, não fique triste não, alegre-se. Podia ser bem pior. E as injustiças que a gente sofre, as difamações, os problemas todos, são sofrimentos que fazem parte da nossa caminhada cristã. A Bíblia diz claramente que nós fomos chamados, inclusive, para sofrer. Está lá em 1 Pedro capítulo 3. Cristo nos deixou um decalque, nos deixou um modelo para que, assim como ele sofreu, como ovelha muda, a gente também aprenda a sofrer de maneira correta, porque o julgamento ainda virá. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Quando você sofrer, fique achando todo mundo lhe condenando. No tribunal humano você já foi condenado e executado, mas Deus é o justo juiz. Esses julgamentos aí você pode aguardar, eles não duram para sempre. As injustiças que sofremos nessa vida, pode ter a chancela de um juiz, pode ter a chancela de um pastor, pode todo mundo estar dizendo que é de um jeito, quem vai julgar retamente é o nosso Deus. Todas as obras. O que é interessante é que esse julgamento, você fala, meu Deus do céu, não vai acabar nunca. Julgar o mundo inteiro, quantos dias? A Bíblia fala de o dia do juízo. Não necessariamente precisa ser um dia de 24 horas, mas não precisará de processos, de disputas, apelação, primeira instância, recorrer para a segunda... Não, nada disso. Vai ser o dia do juízo, no dia que ele chegar, e a Bíblia manda a gente ficar muito esperto com relação a esse momento. Qual a necessidade, o propósito de um dia de juízo final? Algumas necessidades e alguns propósitos. Primeiro, e principal, tudo que acontece deve buscar a glória de Deus. Então, o juízo final manifestará a glória de Deus. Também vai mostrar a soberania de Deus na revelação do destino final de cada pessoa. Deus é um Deus soberano e o juízo final mostrará quem é o justo juiz, quem é o soberano, e ele receberá toda a glória. Glória nos que serão salvos e, pasme, glória nos que se perdem. Deus será glorificado na execução dos seus planos eternos. Também vai tornar público o seu propósito eterno. Todo mundo estava achando que a vida era só isso, aquilo outro. Não, o propósito é exatamente vivermos para a glória de Deus, e ele desenvolveu o seu plano de salvação durante toda a história, e a gente vai ficar maravilhado quando tudo isso ficar muito claro diante de nós. Ele também vem consumar a história salvífica. O juízo final é exatamente o estabelecimento de tudo o que aconteceu com os nossos irmãos do passado, que acontece conosco hoje e que vai ter uma consumação final. Também o juízo final revelará o grau de punição que cada um receberá.
e executará o julgamento de Deus sobre cada pessoa. Ninguém vai ficar escondido. Todo joelho se dobrará. Deus sabe de tudo que acontece na vida de cada um. Não precisa de câmeras de segurança. O Senhor tudo vê. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Ninguém foge ao olhar de Deus. Ele sabe de tudo que acontece com detalhes da nossa vida. Você nem sabe, mas Ele sabe de todas as coisas. Bem, eu acabei de dizer que haverá grau de punição. Como é que é isso, pastor? Vai ter, então, gradação da penalidade dessas pessoas, ou até mesmo no céu também? Como é que é esse negócio? Deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui. O Tyson já tinha perguntado aqui, ele faz uma pergunta longa aqui, eu vou pegar aqui a parte final. Assim como existem crentes com mais tesouro ajuntado no céu, assim também existem pessoas com mais ira no inferno, entesourada para eles mesmos? Olha, usando essas expressões suas aqui, sim, haverá gradações. Haverá gradação tanto na bem-aventurança quanto na condenação. Deixa eu ler aqui uma parte que fala sobre essas penalidades, nesse livro aqui do Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro. Tem uma parte muito interessante que ele diz assim, ó: o critério que os homens serão julgados será a vontade revelada de Deus, ou seja, a Bíblia. E aí ele diz, em outras palavras, aqueles que receberam a revelação completa da vontade de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, serão julgados por sua reação a toda a Bíblia. Aqueles que tiveram apenas a revelação do Antigo Testamento serão julgados por sua reação ao Antigo Testamento, ou seja, tem diferenças aqui. Os homens serão julgados com base na luz que tiveram e não com base numa revelação que eles não receberam. Aqueles que tiveram muitos privilégios terão a maior responsabilidade. Aqueles que tiveram menos privilégios terão menos responsabilidades. Por esta razão, haverá graduações nos sofrimentos dos perdidos. E Jesus indica isso. Aqui nós temos citação de Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conhece a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, existirá sim gradações, tanto para os que se perdem, para os ímpios, como também para os que serão salvos. Para os ímpios, dessas gradações aqui, a Bíblia fala várias vezes de haverá, ai de ti, Corazim. Então, ai de ti, e Jesus citava algumas cidades. Olha, ninivitas se levantarão no dia do juízo para dizer, olha, a gente não teve essa oportunidade, olha o tanto que vocês viram, vocês não se arrependeram. Você vai receber punição mais severa. E ele fala, se em ti tivesse operado os sinais que operam aqui, todos tinham se convertido. Ou seja, o julgamento de um e de outro vai ter diferença nesse sentido aqui. Então, a Bíblia fala assim dessas gradações. Então, aqueles que estão ajuntando tesouros nos céus, ou seja, vivendo para a glória de Deus pela fé, eles receberão sim aquilo que a Bíblia chama de galardão, né? É difícil definir o que é galardão, né? Algum tipo de recompensa, alguma coisa que vai ter lá, não temos ideia de como vai ser isso. Nem adianta especular, né? No dia que alguém chegar assim, um estudo sobre galardão, vou explicar o que é. Que pode ser. Às vezes a Bíblia usa uma figura como se fosse uma pedra na coroa, tem uma coroa e tem uma pedra a mais, mas a gente não sabe bem como isso vai se processar. E a gente não faz nada aqui na Terra esperando que isso aconteça. Contudo, a Bíblia diz que vai ter. E é nesse sentido que a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, para receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Ali não é o julgamento, porque os crentes não entram em juízo, passam da morte para a vida. E o que eles vão fazer nesse tribunal? Eles vão auxiliar o Senhor, e quando for na questão deles, julgamento deles, dos crentes no Senhor Jesus, vai ser julgado sobre aquilo que eles fizeram, onde eles poderão receber galardão
pela bondade, por alguma coisa que fez. Não para serem salvos, eu já deixei isso claro. A pessoa só é salva pela fé. Agora, esses que vivem pela fé atuam no mundo, têm suas boas ações, suas obras. E o Senhor julgará se realmente foi uma boa obra ou não. Ele julgará, inclusive, a motivação de cada um, o trabalho de cada um. 1 Coríntios capítulo 3, lá fala que o dia vai revelar se o que esse fez foi realmente isso. Às vezes a gente olha o ministério da pessoa, olha que coisa maravilhosa, chegar diante de Deus. Deus, olha, tinha tanta gente que lhe seguia, mas você não viveu de acordo com a palavra. E às vezes um ministério que nem foi tão profícuo quanto aquele, do ponto de vista humano, e Deus era fiel, foi dedicado. É interessante a gente perceber isso. Vai ter gradações da bem-aventurança, vai ter gradações também da penalidade. Os crentes vão ter seu galardão e os ímpios vão ter punições mais severas de acordo com o que praticaram em vida, certo? Quanto tempo vai durar o dia do juízo? Alguém pode perguntar. Na verdade, é fora do tempo isso. A Bíblia fala o dia do juízo. Então, como já entramos para uma nova fase, não sabemos aí. Que dia que vai ser? O dia é junto com a segunda vinda de Cristo, quando o Senhor vier para julgar. Então a Bíblia coloca a segunda vinda de Cristo como o dia que ele vai vir para julgar. Então quando o Senhor vier, então, na sua segundo momento, é que nós vamos ter essa realidade, tá? Uma pergunta aqui da Nilvana. Ela diz assim: de que maneira o crente deve viver, tendo em vista a iminência do juízo final? Muito boa a sua pergunta e extremamente prática. Como é que o crente vive, então, já que ele sabe que tem juízo final? Então, primeira coisa, a gente vive como pessoas que têm arrependimento. A gente vive se arrependendo dos nossos pecados, procurando viver com santidade diante de Deus. Se eu sei que vai ter um juízo final, eu corro logo: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu imploro o teu perdão, me ajude a viver com santidade, te agradar. Essa é a primeira coisa. Segundo, tem que ter uma expectativa pela sua salvação eterna, porque nesse dia do juízo final haverá na sequência ressurreição, uns para a vida eterna, outros para o horror eterno. Então, nesse dia do julgamento, nós vamos receber corpos novos, nós vamos receber galardão, vamos viver para sempre com o Senhor. A gente tem que ter expectativa por esse dia. Se você em algum momento morrer de forma trágica, ou você ouviu falar de alguém que estava, meu Deus, olha como sofreu nada, rapaz. Depois Deus vai abençoar, essa pessoa está na glória do céu. Essa pessoa agora está numa outra situação. E o julgamento, o dia do juízo, vai nos trazer essa redenção. Falando sobre essa expectativa confiante, eu gostaria de citar para vocês algo que diz na Confissão Belga. Algo muito interessante aqui de nossa atitude nesse sentido. Diz assim, no juízo, os crentes e eleitos serão coroados de honra e glória. O Filho de Deus confessará seus nomes diante de Deus, seu Pai, e dos seus anjos eleitos, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e reconhecer-se-á que a sua causa, hoje condenada por muitos juízes e autoridades como herética e ímpia, é a causa do Filho de Deus. E como galardão pela graça, o Senhor os fará possuir tamanha glória que o coração humano jamais poderia imaginar. Por isso esperamos por aquele grande dia com forte anseio para gozar plenamente das promessas de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a expectativa que deve existir em nosso coração, né? Uma expectativa bendita. Ainda falando de expectativa, uma outra atitude que a gente deve ter, tendo em vista a iminência do juízo divino, é confiança. Devemos ter confiança desse dia. E aqui agora eu quero citar o Catecismo de Heidelberg, que diz assim, na pergunta 52. A pergunta é: que conforto a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos te oferece? E a resposta é assim: que em toda aflição e perseguição posso esperar de cabeça erguida o verdadeiro juízo do céu, que já se submeteu ao julgamento de Deus por mim e de mim removeu toda a maldição, que ele lançará todos os seus e os meus inimigos na condenação eterna, mas juntamente com todos os eleitos
me tomará para si mesmo na alegria e glória celestial. Que maravilha, né? É aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos escolhidos. Então a gente deve ter bendita confiança. Quando o Senhor for separar as ovelhas dos bodes, eu vou estar lá separado no meio deles. Como é que você sabe, pastor? Porque eu fui salvo pela fé. Isso não veio de mim, é dom de Deus. O Senhor quis me salvar e eu sou extremamente grato por isso. Ele gerou em mim arrependimento e vida. Então, uma quarta coisa que a gente pode fazer aqui para viver de modo digno, né, para com o nosso Deus, considerando a certeza de que haverá um juízo final. Mateus capítulo 25, já trouxe um estudo há poucos dias sobre isso, fala então dos nossos talentos. Como é que a gente se prepara para esse dia? A gente vive servindo a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, da melhor maneira possível. Eu não vou ficar enterrando meus talentos de maneira alguma, mas eu vou usar tudo que eu tenho para o Senhor. E aqui um detalhe, às vezes eu vejo pessoas tão capazes, eu vejo pessoas tão inteligentes e elas não usam nada disso para promover o bem ou a glória de Deus. Usam para o seu próprio benefício apenas. Que desperdício! Pessoas de uma mente iluminada só se tornam pecadores mais sofisticados. E às vezes você vê pessoas simples, pessoas que nem receberam tanto assim, mas essas pessoas dando tudo que tem para servir ao Senhor. É por isso que muitas vezes você vê pregadores frágeis, você fala, aquele pregador fraquinho. Pois é, você que fala tão bem, mas você não quer saber dessas coisas. E Deus pega as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus tem essa habilidade. E um dia Ele exercerá o seu julgamento. E aqueles que nós desprezamos, ou que o mundo despreza, vai chegar no último dia sendo honrado. E aqueles que todo mundo paparicava, muitas vezes na condenação do inferno. Então essas realidades existem, a gente deve tomar cuidado. Uma outra coisa, uma outra atitude para com a certeza do juízo final. Devemos entregar a Deus todas as nossas injustiças sofridas. De fato, todo mundo passa por sofrimentos, injustiças, mas nós podemos confiar no Senhor, que Ele é quem vai nos livrar de tudo isso. Deixa eu citar aqui algo interessante. Calvino falando sobre isso. Ele diz assim, comentando o Salmo 62. O Deus que governa o mundo por sua providência o julgará com justiça. A expectativa disso, devidamente apreciada, terá um feliz efeito na disposição de nossa mente, acalmando a impaciência e restringindo qualquer disposição ao ressentimento e retaliação em face de nossas injúrias. Por mais que você passe por injustiças, sofrimentos, você pode ficar tranquilo pelo fato de que Deus é Deus presente, que nos ama e que está vendo todos os sofrimentos e Ele é o vingador que em breve se manifestará. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Nós devemos ficar com confiança e tranquilidade por isso. Uma última coisa ainda, uma última atitude para com a certeza do juízo final, a atitude nossa é proclamar esse juízo. A pessoa está aí vivendo e você fala, vivendo no pecado, você fala, está assim, vai prestar conta diante de Deus, viu? Quero saber. Vai sim, haverá juízo final. A gente tem que pregar, inclusive, sobre isso. Eu sei que tem muita gente que já se converteu com medo do inferno, mas faz parte também o anúncio dessas coisas. Haverá um julgamento, o meu rei está por vir, o julgamento está para acontecer e nós devemos estar preparados para esse dia. Paulo, quando estava no Areópago, ele pregou e falou exatamente assim. Nós não devemos viver de qualquer maneira, mas um dia Deus vai julgar o mundo por um varão a quem aprovou diante de todos, Cristo Jesus. Para finalizar aqui, eu gostaria de citar aqui algumas implicações doutrinárias desse outro material aqui do Dr. Hermes Maia, Teologia Sistemática aqui dele. Ele faz um resumo interessante. Eu gostaria de finalizar o nosso estudo hoje com isso aqui também. Algumas implicações. Começo com a citação de Agostinho. Pois nada parece mais rápido do que tudo aquilo que já passou.
Quando vier o dia do juízo, então os pecadores perceberão não ser longa a vida que passa. Então, a vida parece que é longa aqui, mas quando chegar o dia do juízo, você vai falar, foi tão curto aquele espaço de tempo e agora tenho toda a eternidade com o Senhor. E aqueles que no curto espaço de tempo não se converteram, vão ter o resto da eternidade para se arrepender, mas vai ser tarde demais. Por isso, se você está ouvindo, arrependa-se, creia, enquanto você pode buscar o Senhor. Uma segunda implicação, a história caminha de forma irreversível para o dia do juízo, quando Cristo, o Senhor da história, julgará todos os homens. Terceiro, o juízo final revelará de forma plena a Cristo como o Rei eterno. Uma outra implicação, Jesus Cristo julgará conforme sua palavra registrada nas Escrituras. Outra coisa, a nossa responsabilidade diante de Deus é individual. Devemos viver de modo justo e santo diante de Deus. Ninguém vai ser julgado com o critério de outra pessoa. Todos vão ser julgados conforme aquilo que fizeram, são responsáveis. Diante do tribunal de Cristo seria impossível ao homem ser salvo, porém nós seremos salvos pelos méritos redentores de Jesus Cristo. Deus nos julga hoje, disciplinando-nos, para que, corrigidos agora, não sejamos condenados com o mundo. E finaliza aqui com a citação de Calvino, comentando aqui o Salmo número 11. Diz assim, quando, pois, a fraude, a astúcia, a traição, a crueldade, a violência, a extorsão reinam no mundo, em suma, quando todas as coisas são arremessadas em total desordem e escuridão pela injustiça e perversidade, que a fé sirva como uma lâmpada a capacitar-nos para visualizarmos o trono celestial de Deus e que essa visão nos seja suficiente para fazer-nos esperar pacientemente pela restauração das coisas a um melhor estado. Meus irmãos, o dia do juízo virá, mas nós podemos aguardar tranquilamente, porque a nossa vida está em Cristo Jesus. Agora, se a sua vida não está em Cristo, horrível coisa está reservada para você. Arrepende-se enquanto tem oportunidade. Creia no Senhor Jesus. Viva pela fé no Filho de Deus. Una-se ao povo do Senhor e você vai desfrutar de momentos maravilhosos nessa vida e principalmente no porvir. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Finalizando então nosso estudo, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por essa rica oportunidade de juntos com pessoas em diversos lugares, acompanhando pela internet, aprender sobre o juízo final. Que o Senhor nos encha de expectativa correta, confiança, alegria, que estejamos vivendo vigilantes, aguardando esse dia. Possamos refletir o caráter do justo juiz, já que um dia estaremos contigo também nesse tribunal final. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre todos nós. E se alguém que está nos assistindo ainda não conhece o Senhor Jesus, oramos para que o Senhor desvende seus olhos, abra sua mente, seu coração, para que possa se converter e desfrutar da tua paz e da tua salvação. É a nossa oração que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Foi um prazer estarmos juntos. Na próxima quinta-feira estaremos mais uma vez nos estudos finais de escatologia bíblica. Tenham todos uma boa noite e que Deus os abençoe.